Quando olhamos para o mundo hoje, é fácil entender por que os corações se inquietam e se amedrontam. Manchetes de jornais falam de desastres, guerras e incertezas. Muitas pessoas acordam com medo silencioso de que sua força não será suficiente para encarar o dia. A vida muitas vezes parece frágil, como caminhar em meio a uma tempestade sem abrigo à vista. Contudo, em meio a todas estas tempestades, há uma promessa poderosa que ecoa pelas Escrituras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Este único versículo nos lembra que mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, ainda existe um lugar de paz, um refúgio espiritual que não pode ser abalado. O Salmo 91 é frequentemente chamado de o Salmo da Proteção ou o Salmo do Soldado. Ele tem confortado gerações em meio ao perigo, à doença e à guerra. Mas para além das suas palavras de proteção, ele fala de algo ainda mais profundo: confiança e entrega, aprender a descansar completamente nos braços de um Deus amoroso. Quando oramos com as palavras: Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, embora 1000 caiam ao meu redor, eu confiarei em Ti. Ensina-me a viver pela fé e a render a minha vida a Ti. Não estamos simplesmente repetindo poesia. Estamos fazendo uma das mais ousadas declarações de fé que um crente pode fazer, que confiaremos em Deus mesmo quando o medo nos cerca. Chamar Deus de nosso refúgio significa que corremos para Ele em busca de proteção, crendo que Sua presença é mais forte do que qualquer ataque. Chamá-lo de nossa fortaleza significa crer que Sua força é inabalável, mesmo quando nossos próprios corações se sentem fracos. E render nossa vida a Ele significa largar o controle, confiar que Seu plano é melhor que o nosso, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Fé e entrega são inseparáveis. Muitas pessoas querem a paz de Deus, mas lutam para liberar suas preocupações nas mãos dele. Dizemos: Senhor, eu confio em Ti, mas nossos corações ainda se apegam firmemente ao medo, ao controle, ao nosso próprio entendimento. Mas o Salmo 91 nos convida a uma postura diferente, uma de completa dependência. Ele nos sussurra: descanse, você está seguro aqui. Eu sou o seu escudo e seu defensor. Imagine uma criança em uma tempestade. O vento uiva, a chuva cai forte e o trovão treme o céu. A criança corre para os braços do pai, e embora a tempestade ainda esteja lá fora, naqueles braços há segurança. É isso que significa refugiar-se em Deus. A tempestade pode não acabar imediatamente, mas seu coração encontra repouso na presença dele. O perigo ainda pode existir, mas o medo perde o seu poder porque o amor te cerca. No mundo de hoje, muitas vezes procuramos segurança em coisas humanas, na riqueza, na tecnologia, na medicina, em nossa própria força. No entanto, o Salmo 91 nos chama de volta à antiga verdade. Nosso refúgio supremo não está no que construímos, mas em quem cremos. Só Deus é imutável, inquebrável e está sempre perto. Sua fidelidade, diz a Escritura, é um escudo ao nosso redor. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele é a nossa fortaleza inamovível. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece incerto. Talvez você tenha perdido alguém querido, seus planos desmoronaram, ou você enfrenta desafios que parecem impossíveis. As palavras deste salmo foram escritas para momentos assim, não para negar a existência do perigo, mas para nos lembrar que o perigo não tem a palavra final. Deus a tem. Sua presença te cerca, mesmo quando você não consegue senti-la. Seus anjos te guardam, mesmo quando você não consegue vê-los. Suas promessas são verdadeiras, mesmo quando sua fé parece pequena. Esta oração: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, não é apenas para momentos de crise, mas para todo dia comum, pois mesmo em esta poracada, tempos de calma, nossos corações precisam de proteção. A tentação, o medo, a preocupação e o orgulho podem atacar silenciosamente, mas quando vivemos em confiança constante, começamos a ver como Deus protege nosso espírito das coisas que destroem a paz.
Confiança não é apenas crer no poder de Deus, é descansar no seu amor. Viver pela fé e em entrega significa abrir mão da necessidade de controlar todos os resultados. Significa dizer: Deus, eu não sei o que o amanhã trará, mas sei que tu me seguras. Essa é a verdadeira paz, não a ausência de problemas, mas a presença de Deus. A fé nem sempre muda a situação, mas sempre muda a alma. E, portanto, este vídeo, esta meditação sobre o Salmo 91, convida você a uma experiência mais profunda dessa paz. Juntos vamos refletir sobre o que significa confiar plenamente em Deus. Quando o medo ataca, quando a perda cerca, quando a incerteza persiste. Exploraremos como a entrega leva não à fraqueza, mas à força, porque quando você entrega tudo a Deus, você ganha tudo o que realmente importa. As palavras do salmista ecoam através do tempo. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Estas não são apenas linhas poéticas, são tábuas de salvação. Quando a ansiedade sussurrar mentiras, proclame estas verdades. Quando a vida parecer instável, agarre-se a estas promessas. Quando você for tentado a fugir do medo, corra, em vez disso, para a fé, para aquele que prometeu jamais te deixar. Se você já se sentiu sozinho, assustado ou impotente, lembre-se disto. O Deus que escreveu o Salmo 91 através do seu servo é o mesmo Deus que está cuidando de você agora. Ele não mudou. Seu amor ainda é intenso, sua proteção ainda é real, sua presença ainda cerca aqueles que invocam o seu nome. Então hoje, enquanto você escuta esta oração e suas reflexões, deixe seu coração descansar, deposite seus fardos por um momento. Largue as coisas que você não pode controlar. Respire fundo e sussurre da sua alma: Senhor, Tu és o meu refúgio. Porque no momento em que você diz estas palavras com sinceridade, você já está sob o abrigo do Altíssimo. Você já começou a viver em confiança e entrega. É aqui que a jornada começa, não na força, mas na quietude. Não em ter respostas, mas em ter fé. E à medida que percorrermos juntos as próximas sessões desta oração, que o seu espírito aprenda a descansar mais profundamente naquele que, só Ele, é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, nosso refúgio e fortaleza. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91. E estas simples palavras encerram uma das verdades mais profundas que um crente pode confessar. Quando o salmista chama Deus de seu refúgio e fortaleza, ele não está descrevendo um lugar com muros de pedra ou portões de ferro. Ele está descrevendo um relacionamento de confiança, um coração que sabe para onde correr quando a vida se torna perigosa, quando o medo cerca ou quando a incerteza pressiona. Chamar Deus de meu refúgio é declarar: Tu, Senhor, és aquele para quem eu corro. Tu és o meu esconderijo, minha segurança, minha força. Ao longo da Escritura, Deus se revela como um refúgio para aqueles que o buscam. Em Deuteronômio 33:27 diz: O Deus eterno é o teu refúgio, e por baixo estão os braços eternos. Perceba estas palavras, braços eternos. Elas nos lembram que a proteção divina não é temporária, ela é eterna. A proteção do mundo se esvai, mas o cuidado de Deus perdura para sempre. Quando chamamos de minha fortaleza, estamos proclamando que ele não é apenas um abrigo na fraqueza, mas um poderoso baluarte. Uma fortaleza fica de pé, inabalável pelas tempestades, guardada contra ataques. No mundo antigo, as pessoas construíam fortalezas em terrenos elevados para que os inimigos não as alcançassem facilmente. Da mesma forma, quando fazemos de Deus a nossa fortaleza, nossos corações são elevados acima do medo e do desespero. O inimigo ainda pode atacar, mas nossa alma permanece segura, porque nossa defesa é divina. Muitos de nós já enfrentamos momentos em que a vida parece insegura, quando a dor, a confusão ou a perda vem de repente, e nossos corações clamam por um lugar para se esconder. Talvez você tenha sentido que não tinha para onde ir, como se os muros da vida estivessem se fechando. Mas nesses momentos, o Salmo 91 nos lembra que o refúgio não é encontrado em um lugar, ele é encontrado em uma pessoa.
Ele é encontrado na presença viva de Deus que te cerca como uma fortaleza de paz. Pense nos momentos em que sua mente estava inquieta, quando a preocupação tomava conta, quando o sono não vinha, quando seu coração estava pesado com fardos. Talvez você tenha orado, mas não sentiu nada, perguntando-se se Deus estava ouvindo. Nesses momentos, quietos e trêmulos, Ele estava mais perto do que você imaginava. O mesmo Deus que cobriu o salmista sob suas asas, cobre você também. A proteção dele pode nem sempre remover a tempestade, mas te mantém de pé dentro dela. Quando você sussurra, Senhor, Tu és o meu refúgio, você está alinhando seu coração com a realidade do céu, que Deus é maior do que aquilo que você teme. E quanto mais você diz isso, mais forte sua fé cresce. Porque toda vez que você declara quem Deus é, você lembra à sua alma o que é verdadeiro, mesmo quando seus olhos veem apenas o caos. É fácil pensar na fé como algo grandioso, algo que exige gestos enormes ou força heróica. Mas às vezes, fé é simplesmente sussurrar o nome de Deus no escuro, crendo que Ele não te deixará. Às vezes, é escolher orar quando você preferiria desistir. Às vezes, é ficar quieto e dizer: eu confiarei em Ti, mesmo aqui. Viver sob a proteção de Deus não é viver sem problemas, mas viver sem que o medo controle seu coração. O refúgio de Deus é espiritual, Ele guarda sua paz, sua esperança e sua fé. Você ainda pode caminhar por vales, mas não caminha sozinho. Você ainda pode enfrentar batalhas, mas o Senhor está diante de você como seu escudo. Davi, o autor de muitos salmos, entendia isso profundamente. Quando os inimigos o perseguiam, ele se escondia em cavernas e desertos, mas seu refúgio real não estava nas rochas, estava em Deus. No Salmo 18:2, Davi disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Perceba como isso é pessoal. Minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. A fé é sempre pessoal. Não basta dizer Deus é um refúgio, Ele deve ser o seu refúgio. E quando Ele é, tudo muda. Você começa a olhar para o medo de forma diferente. Você começa a responder à crise não com pânico, mas com oração. Você começa a ver que, não importa o quão pesada a vida se torne, há uma força maior do que a sua te sustentando. Você começa a experimentar o que Jesus prometeu em João 16:33. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Caro ouvinte, talvez sua vida agora pareça um campo de batalha, onde os problemas parecem vir um após o outro e a paz parece distante. Quero te lembrar, Deus ainda é a sua fortaleza. Você pode correr para Ele a qualquer momento, não apenas quando está forte, mas mesmo quando está cansado, especialmente quando você está cansado, porque o amor dele não depende da sua força. A fidelidade dele se mantém firme, quer você se sinta fiel ou não. Imagine estar dentro de uma poderosa fortaleza enquanto a tempestade ruge lá fora. Você pode ouvir o vento e a chuva, mas eles não podem te tocar. É assim que se sente quando seu coração repousa em Deus. Você ainda ouve o barulho da vida, mas por dentro há paz. Você está abrigado, você é amado, você está seguro. E se você se pergunta, e se eu falhar de novo? E se eu perder a fé? Lembre-se, a fortaleza não depende de você segurar os muros, depende de Deus te segurar. A proteção dele não é construída sobre a sua perfeição, é construída sobre suas promessas. É por isso que o Salmo 91 começa com certeza, porque aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Não poderá descansar, não talvez descanse, descansará. A promessa de Deus é certa, então hoje, abra seu coração para essa verdade. Deixe estas palavras afundarem fundo. Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Repita-as quando sentir medo. Diga-as quando a ansiedade surgir. Escreva-as onde você possa vê-las. Elas não são apenas palavras, são uma declaração de vitória, uma oração de entrega e uma promessa de presença divina. Quando você faz de Deus o seu refúgio, o medo perde o seu poder. Quando você faz dele a sua fortaleza, nenhuma arma formada contra você
pode destruir a sua paz. Que você encontre nele hoje a força para ficar de pé, a fé para confiar e a coragem para descansar, sabendo que em toda batalha, toda tempestade e toda incerteza, você está cercado pela fortaleza do seu amor. Quando 1000 caem ao meu redor, embora 1000 caem ao seu lado. Estas palavras capturam uma das imagens mais vívidas da fé sob pressão. Imagine-se em um campo de batalha da vida, onde tudo que é familiar começa a desmoronar, pessoas se afastam, planos ruem e o que antes parecia seguro é abalado. Contudo, nesse lugar de caos, o salmista fala com confiança inabalável. Embora 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, isso não o atingirá. Esta não é uma promessa de que nenhum mal jamais nos tocará, mas uma declaração de que nenhum mal pode, em última análise, destruir aqueles que confiam em Deus. O Salmo 91 não nega que o mundo está cheio de perigo. Em vez disso, afirma que a proteção de tudo paradoxa, Deus é maior do que o próprio perigo. Quando lemos "Embora 1000 caiam ao meu redor", somos lembrados de que a fé não é testada em momentos de conforto, mas em momentos de perda. É fácil confiar em Deus quando a vida está em paz, quando as orações são respondidas rapidamente, quando as bênçãos fluem. Mas a verdadeira força da fé é revelada quando o mundo treme, quando vemos outros caírem, quando nossos próprios corações se partem, quando o medo sussurra: "Você pode ser o próximo". Nesses momentos, devemos nos lembrar, nossa segurança não depende das circunstâncias, ela depende da presença de Deus. Às vezes os 1000 que caem ao nosso redor não são pessoas, mas esperanças, planos ou sonhos. Você pode ver algo que construiu com amor desmoronar, ou uma porta pela qual você orou permanecer fechada. Você pode perder relacionamentos, oportunidades ou até mesmo o senso de direção que antes tinha. No entanto, em meio a tudo isso, a promessa de Deus permanece, e isso não o atingirá. Em outras palavras, o que ameaça te destruir não prevalecerá sobre você. Não é que a dor nunca virá, mas que a dor não terá a palavra final. O crente que permanece à sombra de Deus pode caminhar pelo fogo, mas não será consumido. Pense em Jó, que perdeu tudo em uma única estação: sua riqueza, sua saúde, sua família. Contudo, mesmo em ruínas, Jó disse: "Ainda que ele me mate, ele confiarei". Suas palavras ecoam o espírito do Salmo 91. Quando 1000 coisas caíram ao seu redor, seu coração permaneceu ancorado na verdade inabalável de que Deus continua sendo Deus. Em todas as gerações, pessoas de fé enfrentaram momentos em que tudo ao seu redor desmoronou. No entanto, elas permaneceram firmes, porque seu refúgio não era deste mundo. Durante tempos de guerra, os crentes se agarravam a este salmo enquanto bombas caíam do céu. Durante pestes e doenças, estes versículos se tornaram canções de conforto sussurradas através dos muros de hospitais. Mesmo agora, quando a incerteza e o medo inundam a terra, o Salmo 91 continua a falar: "Não tema, porque o Senhor é o seu refúgio". Confiar em Deus quando 1000 caem ao seu redor é ver além do que seus olhos percebem. É viver com visão espiritual, é crer que, mesmo no desastre, os propósitos de Deus estão se desenrolando. Às vezes Ele nos protege fisicamente, outras vezes Ele nos fortalece espiritualmente. De qualquer forma, sua mão nunca abandona seus filhos. Talvez você tenha vivido fases de perda quando alguém que você amava foi levado cedo demais ou quando seu coração se partiu de maneiras que as palavras não podiam expressar. Talvez você tenha visto outros caírem enquanto você foi poupado e você se perguntou: "Por que eu?" Tais perguntas não são sinais de fé fraca, elas fazem parte da jornada. No entanto, mesmo quando as respostas não vêm, a presença de Deus permanece. Ele não promete nos proteger de toda dor, mas Ele promete ser nossa força através de toda dor. A proteção dele nem sempre é sobre nos manter fora do fogo, às vezes é sobre nos manter firmes dentro dele. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó os perseguia por trás, eles se sentiram encurralados, mas Deus disse: "Fiquem parados e vejam o livramento do Senhor." E o mar se abriu.
É isso que significa confiar, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona, ficar parado e crer que Deus ainda abre um caminho. A fé que sobrevive quando 1000 caem não é fé ingênua, é fé refinada. Ela caminhou pela escuridão e ainda diz: Deus é bom. Ela chorou durante as noites e ainda canta pela manhã. Esta fé não ignora o medo, ela encara o medo e escolhe crer de qualquer maneira. Veja bem, o medo olha para os números, para os 1000 que caíram, os 10.000 que podem cair em seguida. Mas a fé olha para a promessa que não importa o que aconteça ao seu redor, a mão de Deus ainda está sobre você. O medo conta as perdas, a fé conta as misericórdias. O medo diz: e se eu cair também? A fé diz: mesmo que eu caia, Deus me levantará. Querido amigo, talvez você esteja em um momento que vê outros caindo, perdendo a fé, desistindo, se afastando. Talvez pareça que o mundo está se desfazendo e você está no meio disso, se perguntando por quanto tempo pode aguentar. Ouça esta verdade hoje: você não está sozinho. O mesmo Deus que sustentou o salmista te sustentará. As mesmas asas que cobriram Israel ainda te cobrem. A mesma fortaleza que abrigou Davi ainda te abriga. E mesmo que o mundo ao seu redor trema, seu coração pode permanecer firme. Porque quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você está cercado por uma proteção divina que nenhum poder terreno pode superar. Você pode perder coisas, mas não perderá Deus. Você pode enfrentar lágrimas, mas não o abandono. Você pode ver a morte, mas também verá a ressurreição. Quando você vive em confiança e entrega, você começa a entender que a segurança real não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus. Então, quando 1000 caírem ao seu redor, não tema. Fixe seus olhos não no que está caindo, mas naquele que está de pé, o Senhor seu Deus, seu refúgio, sua fortaleza, sua esperança inabalável. E enquanto você estiver ali, talvez tremendo, talvez incerto, deixe seu coração sussurrar novamente: Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Embora 1000 caiam ao meu redor, eu confiarei em Ti. Porque essa é a oração que transforma o caos em calma, o medo em fé e a fraqueza em adoração. Escolhendo a fé, em vez do medo, eu confiarei em Ti. Fé e medo são duas vozes que competem constantemente pela atenção dos nossos corações. O medo sussurra: você não está seguro, você não vai conseguir, você está sozinho. Mas a fé declara: o Senhor está comigo, não temerei. A cada dia, ficamos entre estas duas vozes e devemos escolher em qual delas vamos crer. Dizer: eu confiarei em Ti, não é uma pequena declaração, é uma decisão, um ato de vontade diário. Significa que mesmo quando o medo parece mais alto, a fé falará primeiro. Significa que mesmo quando você não consegue ver o resultado, você ainda crê naquele que o detém. Ao longo da Bíblia, Deus diz repetidamente: não temas. Não porque o medo nunca virá, mas porque sua presença é maior do que o medo. Ele sabe o quão frágeis nossos corações podem ser. Ele sabe que o medo muitas vezes parece natural, que ele surge rapidamente quando a vida se torna incerta. Mas ele também sabe que a fé tem o poder de silenciar o medo, de trazer paz onde antes reinava o pânico. No Salmo 56:3, Davi diz: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Observe que Davi não finge que nunca sente medo, ele o admite. Quando eu estiver com medo, a fé não nega a emoção, ela redireciona. Ela pega o medo pela mão e o coloca no cuidado de Deus. Ela diz: Senhor, eu sinto medo, mas escolho confiar em Ti de qualquer maneira. Essa escolha quieta, pessoal, consistente, é o fundamento de um coração corajoso. O medo prospera na incerteza. Ele nos diz que, a menos que controlemos tudo, as coisas desmoronarão. Mas a fé nos convida a largar o controle, a crer que mesmo quando a vida é imprevisível, Deus ainda é fiel. Às vezes imaginamos que fé significa nunca duvidar ou se preocupar. Mas a verdadeira fé não é a ausência de medo, é a decisão de avançar apesar dele. É ficar na tempestade e dizer: meu coração não será abalado, porque minha esperança está no Senhor.
Pense em Pedro andando sobre as águas. Mateus 14, 29 e 31. Quando Jesus o chamou, Pedro saiu do barco um momento de fé pura. Mas quando o vento ficou forte e as ondas subiram, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Note algo poderoso aqui. Jesus não deixou Pedro afundar. Ele o levantou mesmo em seu medo. Esta história nos ensina que mesmo quando nossa fé vacila, a fidelidade de Deus não vacila. O medo pode nos fazer afundar por um momento, mas a mão dele estará sempre lá para nos levantar. Todo crente enfrenta a tensão entre o medo e a fé. Tememos a doença, a perda, a rejeição, o fracasso. Às vezes os medos são pequenos, às vezes avassaladores, mas cada medo se torna um convite, uma chance de confiar em Deus mais profundamente. Cada tempestade que suportamos pode fortalecer nossas raízes nele. Vamos ver o que acontece quando escolhemos a fé em vez do medo. A fé abre nossos olhos para ver a bondade de Deus, mesmo na dificuldade. O medo nos cega para ela. A fé traz paz que ultrapassa o entendimento. O medo multiplica a ansiedade. A fé diz: Deus está no controle. O medo diz: eu devo consertar tudo sozinho. Uma das síndromes priceira quando o quadro Verdades mais belas do Salmo 91 é que a proteção de Deus não é passiva, ela é ativa. Ele não apenas nos observa à distância, ele nos cobre. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Essa imagem de estar sob suas asas é de intimidade e segurança. É como uma criança abrigada sob os braços de um pai. É um lugar onde o medo não pode chegar porque o amor cerca. Viver pela fé é habitar sob essas asas, é crer que, não importa o que aconteça, o amor de Deus não vai te soltar. Às vezes, a fé não muda a situação, mas muda a alma dentro da situação. Você ainda pode caminhar pela adversidade, mas você caminha com paz. Você ainda pode enfrentar desafios, mas seu coração permanece calmo, sabendo que seu pastor está perto. Escolher a fé em vez do medo também significa crer no tempo de Deus. O medo quer respostas imediatas. Ele exige ver resultados agora. A fé espera. A fé crê que mesmo os atrasos podem ser divinos. Ela entende que o que Deus retém, Ele retém por uma razão e que o não dele pode te proteger de algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Portanto, quando você sentir o medo se infiltrando, não tente combatê-lo em sua própria força. Em vez disso, mude seu foco, olhe para Jesus, fixe seus olhos nas suas promessas. Lembre-se de todas as vezes que Ele te carregou antes, porque a fé cresce quando nos lembramos da fidelidade passada de Deus. Pense nas vezes em que você achou que não sobreviveria, e no entanto, aqui está você. Isso é evidência da sua graça. Isso é prova de que o medo não tem a palavra final. Caro ouvinte, eu sei que há momentos em que o medo parece avassalador, quando sua mente corre em círculos, quando você imagina o pior, quando o sono não vem porque a preocupação preenche a noite. Mas nesses momentos, sussurre esta simples oração: Senhor, eu escolho a fé em vez do medo. Eu posso não saber o que o amanhã trará, mas confio naquele que me segura. Essa oração, falada com sinceridade, se torna uma semente de força. Com o tempo, essa semente cresce em paz. Você começa a notar que o que antes te aterrorizava não tem mais o mesmo poder, porque a fé criou raízes. Lembre-se, coragem não é ausência de medo, é a fé permanecendo firme na presença do medo. Você ainda pode sentir medo, mas não precisa mais viver no medo. Você está escondido em Deus e o seu perfeito amor expulsa o medo. Então hoje, faça esta declaração do seu coração: eu confiarei em ti. Que seja a sua resposta a cada pensamento ansioso, a sua resposta a cada manhã incerto. Quando o medo surgir, deixe a fé surgir mais alto, porque quando você confia em Deus, o medo perde sua autoridade e a paz toma o seu lugar. E quando outros olharem para a sua vida, quando virem que você permanece calmo, enquanto o mundo treme, eles verão não a sua força, mas a força daquele que vive em você. Esse é o
poder da fé. Essa é a beleza da confiança. Então caminhe hoje em confiança tranquila. O que quer que você enfrente, enfrente com fé. Porque o Senhor seu Deus vai à sua frente, está ao seu lado e habita dentro de você. E quando Ele está perto, não resta nada a temer. O chamado à entrega. Ensina-me a viver pela fé e a render a minha vida a Ti. Estas palavras formam o próprio coração da jornada do crente. Todo cristão, mais cedo ou mais tarde, enfrenta este convite divino não apenas para crer em Deus, mas para se entregar a Ele. A crença é o começo da fé, a entrega é a sua conclusão. Quando nos rendemos, paramos de tentar controlar todos os resultados e começamos a descansar na amorosa vontade de Deus. Mas a entrega não é fácil. É uma das lições mais difíceis na vida de fé porque vai contra a natureza humana. Queremos planejar, prever e nos proteger. Queremos saber o que está por vir. No entanto, a fé sussurra um caminho diferente, mais silencioso, mais confiante. Ela diz: solte e deixe Deus agir. Quando dizemos, ensina-me a viver pela fé, estamos admitindo que a fé é algo que devemos aprender, não algo que acontece automaticamente. É uma lição para a vida toda, aprendida através de épocas de incerteza, através da espera, através tanto da alegria quanto da dor. E muitas vezes é nos lugares onde menos queremos nos entregar que Deus nos ensina mais. Considere Abraão chamado a deixar sua terra natal por uma terra que ele nunca tinha visto. Deus disse apenas: vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão não recebeu um mapa, um plano ou mesmo um cronograma. Tudo o que ele tinha era uma promessa e, no entanto, ele obedeceu. Isso é entrega. Isso é viver pela fé. A fé sem entrega é frágil. Ela diz: confiarei em Deus desde que Ele faça o que eu espero. Mas a fé entregue diz: confiarei em Deus mesmo quando eu não entender. A diferença entre as duas é o que transforma um crente em um discípulo. Entrega significa depor a sua vontade, não porque você desistiu, mas porque você escolheu algo maior, a vontade de Deus. Significa dizer: Senhor, mesmo que o caminho que tu escolhas não seja o que eu planejei, eu ainda te seguirei, porque creio que teus caminhos são mais altos do que os meus. Na entrega, encontramos liberdade. Pode parecer um paradoxo como pode o ato de soltar nos tornar livres, mas a verdade é que, quando tentamos controlar tudo, vivemos com medo. Estamos constantemente ansiosos sobre o que pode acontecer em seguida. Mas quando nos entregamos, saímos dessa prisão. Paramos de carregar o peso do que só Deus pode carregar. Jesus mesmo modelou esta entrega perfeitamente. Em Lucas 22:42, no jardim do Getsêmani, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nesse momento de angústia, Jesus mostrou a forma mais profunda de confiança, não resistindo ao plano do Pai, mas esse forma a confiança, cedendo a Ele mesmo que levasse à cruz. Quando nos entregamos, seguimos os seus passos. Aprendemos que a paz não vem de controlar a vida, mas de confiar naquele que a controla. Talvez neste momento haja algo que Deus está te pedindo para entregar uma preocupação, um sonho, um relacionamento, uma decisão. Talvez você sinta tensão entre o seu plano e o dele. Você quer confiar, mas soltar parece perder o controle. Deixe-me te lembrar, entrega não é perder, é colocar tudo nas mãos mais seguras possíveis. Em Provérbios 3:5-6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esta é a própria definição de entrega: confiar em Deus completamente, mesmo quando o seu entendimento falha. Às vezes, a entrega começa com uma única oração: Senhor, eu não sei como, mas eu escolho confiar em Ti. Essa oração abre a porta do céu para a paz. Porque a paz não vem quando tudo está perfeito, ela vem quando tudo é colocado nas mãos de Deus. A entrega também exige humildade, significa admitir que não estamos no controle e que isso está tudo bem.
O mundo nos ensina a ser autossuficientes, a nos apoiar em nós mesmos, a buscar a independência. Mas o reino de Deus nos ensina algo diferente, que a verdadeira força é encontrada na dependência, em nos apoiar no Senhor para cada respiração, cada passo, cada decisão. Pense em como um ramo depende da videira para viver. Ele não se esforça para produzir fruto sozinho, ele simplesmente permanece conectado. Jesus disse em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Entrega é isso, permanecer conectado, confiar no tempo dele, deixar a vida dele fluir através de você. Quando você vive entrega, suas orações mudam. Em vez de Senhor, faça isso acontecer, elas se tornam Senhor, que tua vontade seja feita. Em vez de Deus, tira isso de mim, elas se tornam Deus. Ensina-me através disso. Essa mudança transforma não apenas suas palavras, mas o seu coração. A entrega também ensina a paciência. Às vezes, Deus atrasa as respostas porque Ele está trabalhando de maneiras invisíveis. Como uma semente no solo, a fé cresce silenciosamente antes de se tornar visível. Quando você se entrega, você aprende a esperar não com frustração, mas com expectativa. Você começa a confiar que todo atraso tem propósito e todo silêncio tem significado. Caro ouvinte, eu te convido a perguntar a si mesmo: o que Deus está me pedindo para liberar hoje? Talvez seja o medo sobre o futuro, talvez seja a necessidade de estar no controle, talvez seja um hábito, uma dor ou uma pessoa. Seja o que for, coloque diante dele. Diga: Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. E então, descanse. Porque no momento em que você libera, Deus começa a redimir. Viver pela fé não é apenas crer que Deus pode fazer algo, é confiar que o que quer que Ele faça será bom. Mesmo que pareça diferente do que imaginamos, o plano dele é sempre melhor. Então hoje, sussurre esta oração do seu coração: ensina-me, Senhor, a viver pela fé. Ensina-me a render a minha vida a Ti. Ensina-me a descansar no Teu plano, mesmo quando eu não entender os Teus caminhos. Porque na entrega você encontrará paz. Na entrega você encontrará força. E na entrega você finalmente descobrirá a liberdade que advém de ser completamente sustentado por aquele que mais te ama. Proteção divina e paz interior. O salmista, no Salmo 91, pinta um dos quadros mais confortadores de toda a Escritura, uma imagem de proteção divina que dá à luz à paz interior. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Isto não é apenas poesia, é uma verdade espiritual, uma promessa de que aqueles que vivem perto de Deus, que permanecem na sua presença, encontrarão segurança e uma paz que o mundo não pode dar. O esconderijo do Altíssimo não é um local físico, é um estado de coração. É o santuário interior onde você se encontra com Deus em oração, em adoração, em confiança silenciosa. Quando você habita ali, não importa quais tempestades se agitem ao seu redor, você permanece sob a sua sombra. Observe a palavra habita. Significa ficar, permanecer, fazer dali o seu lar. A promessa de proteção não é para aqueles que visitam Deus ocasionalmente, mas para aqueles que vivem nele. Muitas pessoas só recorrem a Deus quando o problema surge, como visitar um abrigo durante uma tempestade. Mas o salmista nos convida a algo mais profundo, a viver diariamente nesse abrigo, a permanecer continuamente em sua presença. Quando vivemos neste lugar de confiança, o medo perde o seu domínio. O Salmo 91 continua: você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Estes versículos falam de todo tipo de medo, os medos que enfrentamos no escuro, as ameaças que atacam em plena luz do dia, os perigos invisíveis que perturbam o mundo. No entanto, a palavra de Deus nos diz: você não temerá. Por quê? Porque o medo desaparece quando a fé cresce. O medo diz: e se? Mas a fé diz: mesmo se o medo imagina o pior, a fé se lembra de quem Deus é.
E quanto mais habitamos na sua presença, mais começamos a experimentar a realidade da sua proteção. Isso não significa que o problema nunca virá. Mesmo os crentes mais fiéis enfrentam provações. Mas a promessa do Salmo 91 não é que você nunca passará pelo vale, é que você nunca o atravessará sozinho. A sombra de Deus o cobrirá, seus anjos o guardarão, seu espírito o fortalecerá. Muitas vezes, apressou-se apressando, a proteção de Deus opera de maneiras que não podemos ver. Pense em todos os momentos em que você foi atrasado, redirecionado ou desapontado e mais tarde percebeu que foi para a sua proteção. A mão de Deus frequentemente nos protege em silêncio, prevenindo o dano antes mesmo de sabermos que ele existia. Há uma história antiga de um missionário que viajava por uma selva perigosa. Certa noite, sentiu um impulso de parar e orar, embora não soubesse o porquê. Mais tarde, ele soube que um grupo de bandidos havia planejado emboscar Ló naquele mesmo caminho, mas quando viram o que descreveram como um círculo de homens armados cercando seu acampamento, eles fugiram. Ele estava sozinho, mas não sozinho. Deus havia enviado seus anjos. O Salmo 91 confirma esta verdade. Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem em todos os seus caminhos. Isto não é uma metáfora. É uma realidade espiritual, o exército do céu, designado para vigiar os filhos de Deus. Você pode não vê-los, mas eles estão lá. Todos os dias você está coberto pela graça, guiado pela presença divina e guardado por mãos invisíveis. E quando você percebe isso, quando você realmente acredita que Deus é o seu refúgio e fortaleza, algo muda dentro de você. A ansiedade dá lugar à paz, o pânico dá lugar à oração, a preocupação dá lugar à adoração. É assim que a proteção divina traz paz interior. A paz não vem porque a batalha termina, mas porque você sabe quem está ao seu lado na batalha. Essa paz não pode ser explicada pela lógica, é um presente. O apóstolo Paulo a descreveu em Filipenses 4, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe a palavra guardará. O mesmo Deus que envia anjos para proteger o seu corpo, também envia a sua paz para proteger o seu coração. A sua paz se torna um escudo, bloqueando o medo, a dúvida e o desespero. É por isso que, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você não encontra apenas segurança, você encontra serenidade. Você descobre que mesmo no caos pode haver calma, mesmo no sofrimento pode haver quietude. Alguns dos maiores santos da história experimentaram essa paz nos tempos mais sombrios. O apóstolo Paulo escreveu sua carta mais alegre, Filipenses, de uma cela de prisão. Ele não estava livre por fora, mas estava livre por dentro, porque ele havia aprendido o segredo, habitar à sombra do Onipotente. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez seu coração esteja inquieto ou sua mente esteja cheia de preocupação. Que esta seja a sua oração. Senhor, esconde-me debaixo das tuas asas. Sê o meu refúgio e a minha fortaleza. Guarda minha mente com a tua paz e que a tua presença acalme toda a tempestade em mim. O Salmo 91 diz: Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo e a sua couraça. Que imagem terna Deus, como uma mãe pássaro cobrindo seus filhotes com suas asas. É a imagem da intimidade divina, não uma proteção distante, mas um cuidado próximo e amoroso. Quando descansamos debaixo das suas asas, não nos é prometida uma vida fácil, mas nos é prometida uma vida de paz. Uma paz que se mantém mesmo quando o mundo treme. Uma paz que sussurra: você está seguro, porque você é meu. Portanto, deixe o seu coração respirar hoje. Largue o seu esforço ansioso. Entre no esconderijo não como visitante, mas como um filho voltando para casa. Porque a proteção divina não é apenas algo que Deus dá, é quem Ele é. E a sua presença sempre será a sua paz. Fé em meio ao caos. Ainda que caiam 1000 ao meu redor, eu confiarei em ti.
Estas palavras na oração não são abstratas, elas são uma declaração nascida de uma luta real, um grito de confiança no meio da tempestade. Elas passe o bom grito de confiança nos lembram que a fé não é provada quando a vida está calma, mas quando tudo ao nosso redor treme. Caos não é a ausência de Deus, muitas vezes é o palco sobre o qual o seu poder é revelado. A Bíblia nunca promete que o justo será poupado de todo o desastre. Em vez disso, ela promete que o fiel se manterá firme através de todo o desastre. O Salmo 91 fala de milhares que caem, de perigos e destruição. Contudo, aquele que confia em Deus é preservado. A fé no caos começa com este entendimento. A presença de Deus é constante, mesmo quando o seu plano não é claro. Olhe para Daniel na cova dos leões. Cercado pelo perigo, ele não entrou em pânico. Ele não implorou por sua vida, ele simplesmente confiou. A paz dele não veio porque os leões desapareceram, eles ainda estavam lá, mas porque o seu Deus era maior do que os leões. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram diante da fornalha ardente e disseram: o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar. E mesmo que ele não o faça, não nos prostraremos. Essa é a essência da fé no caos, uma fé que não depende de resultados, mas de relacionamento. Uma fé que diz, mesmo se, ainda assim, eu confiarei. Às vezes, o caos vem na forma de perda pessoal, um ente querido, levado cedo demais, um sonho que se quebra, um futuro que muda subitamente. Outras vezes, é a tempestade coletiva do mundo. Guerras, pandemias, turbulência econômica, confusão moral. Vemos milhares caírem, sistemas desmoronando, certezas desaparecendo e o medo sussurra. Você pode ser o próximo. Mas o Salmo 91 confronta esse sussurro com a verdade. Você não temerá. Por quê? Porque a segurança do crente não está construída em circunstâncias, mas no caráter inabalável de Deus. A fé não nega a realidade, ela a redefine. Não diz, não há tempestade. Diz, há um Salvador na tempestade. Lembre-se dos discípulos em Marcos 4. As ondas eram ferozes, o barco quase afundando e Jesus estava dormindo. Eles clamaram, Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o vento cessou. Mas observe, antes de acalmar a tempestade, Jesus acalmou os corações deles. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Fé no caos não é ter controle, é ter confiança que mesmo que a tempestade se agite, Jesus está no barco. Esse tipo de fé cresce através do relacionamento. Você só pode confiar em quem você conhece. Quanto mais você anda com Deus diariamente na Escritura, na oração, na adoração, mais você reconhecerá a sua voz na tempestade. Quando o caos vier, você não será abalado, porque saberá que a mesma voz que acalmou o mar ainda fala paz sobre você. A fé no caos também requer foco. Quando Pedro saiu do barco para caminhar em direção a Jesus, ele realmente andou sobre a água, contanto que seus olhos estivessem fixos em Cristo. Mas no momento em que ele olhou para as ondas, ele começou a afundar. O medo cresce quando focamos nas ondas. A fé cresce quando focamos no Senhor. Talvez suas ondas sejam problemas financeiros, doença, rejeição ou incerteza sobre o futuro. Quanto mais você as encara, maiores elas parecem. Mas se você levantar os olhos para Deus, a sua presença aquietará a tempestade interior. O profeta Isaías 26:3 promete: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme, porque ele confia em ti. Essa palavra firme significa ancorado, fixo, inabalável. Quando seus pensamentos se apegam às promessas de Deus, em vez dos problemas da vida, você experimentará a paz mesmo no caos. Sejamos honestos, às vezes a fé parece pequena. Tentamos acreditar, mas nossos corações tremem. A boa notícia é que mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Deus nunca exigiu fé perfeita, apenas fé honesta, uma fé que diz: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade.
Marcos 9, 24. Toda vez que você escolhe confiar em vez de entrar em pânico, o céu nota. Toda oração sussurrada no meio da confusão é uma vitória da fé. Você pode não ver a mudança instantânea, mas algo se move no reino invisível. Você se torna espiritualmente mais forte, sua paz mais profunda, sua visão mais clara. Deus não está procurando heróis, Ele está procurando corações que dependem dEle. Quando o mundo grita caos, um crente sussurra calma. Quando outros amaldiçoam a escuridão, você ainda pode proclamar esperança. Essa fé tranquila e constante é um testemunho, uma luz brilhando em um mundo de medo. Haverá momentos em que você se sentirá oprimido. Nesses momentos, lembre-se do que Jesus disse em João 16, 33. Neste mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a âncora. Você não tem a promessa de uma vida sem caos, mas tem a promessa de um Salvador que já o venceu. Então hoje, se o seu coração se sentir abalado, agarre-se a esta oração. Senhor, quando o mundo cair ao meu redor, quando tudo parecer incerto, ensina-me a confiar em Ti ainda, que a minha fé se eleve acima do medo. Lembra-me que mesmo no caos Tu ainda és Deus, porque o mundo mudará, tempestades virão, pessoas podem falhar, mas a fidelidade de Deus nunca se moverá. A fé no caos não remove a tempestade, mas redefine como você atravessa. Você caminha com coragem, não porque é destemido, mas porque sabe quem o segura. Que a sua alma se aquiete nessa verdade. Embora 1000 possam cair, embora o mundo possa tremer, você se manterá de pé, porque a sua confiança está no Senhor. Vivendo todos os dias no refúgio de Deus. Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O Salmo 91 não é apenas uma oração a ser recitada quando a vida está difícil. É um modo de viver. Chamar Deus de seu refúgio significa mais do que buscar. Lonacrise significa fazer dele o seu lar todos os dias. Um refúgio é um lugar de segurança. Uma fortaleza é um lugar de força. Mas na vida de fé, ambos não são edifícios, eles são a própria presença de Deus. Quando dizemos, Senhor, Tu és o meu refúgio, estamos declarando que não importa para onde vamos, quem encontramos ou o que enfrentamos, a nossa segurança repousa não neste mundo, mas nele. É uma escolha diária, uma postura do coração que diz, hoje eu habitarei no esconderijo do Altíssimo. Este é o segredo da vida cristã, viver no mundo, mas não ser governado por ele. Você vai trabalhar, enfrenta desafios, lida com pessoas, toma decisões, contudo, em tudo isso, você permanece ancorado na presença de Deus. Você carrega a sua paz como uma armadura ao redor do seu coração. Há uma diferença entre visitar Deus e habitar nele. Muitas pessoas vêm a Ele apenas quando as tempestades se levantam, quando a doença chega, as finanças caem, quando os corações se partem, e Deus, em sua misericórdia, sempre as acolhe. Mas imagine a profundidade da paz para aqueles que andam com Ele diariamente antes que a tempestade sequer chegue. Pense em Noé, que construiu uma arca muito antes de cair uma gota de chuva. Enquanto o mundo zombava, ele construiu em obediência, confiando na palavra de Deus. Quando o dilúvio veio, Noé não entrou em pânico, ele já estava dentro do refúgio. É assim que somos chamados a viver, não reagindo ao problema, mas descansando no refúgio já construído para nós, a presença de Deus. Quando você acorda pela manhã, sussurre, Senhor, sê o meu refúgio hoje. Quando a ansiedade tentar entrar em seus pensamentos, diga, Tu és a minha fortaleza, eu não temerei. Quando a tentação chamar, ore, esconde-me debaixo das tuas asas. É assim que a fé se torna diária, momento a momento, escolha por escolha, respiração por respiração. Viver no refúgio de Deus também significa deixá-lo remodelar como você vê o mundo. Você não vive mais a partir de um lugar de medo ou competição, mas de descanso. Você para de comparar, para de se esforçar, para de se medir pelos padrões dos outros, porque você sabe que já está seguro no amor dele. Habitar à sombra do Onipotente é viver sob o seu cuidado constante,
É como caminhar sob a sombra fresca em um dia quente. O calor da vida ainda existe, mas não pode queimá-lo, porque a sua presença o cobre. E este refúgio não é limitado pelo lugar. Você pode experimentá-lo em uma cidade movimentada, em um quarto silencioso, em momentos de riso ou em momentos de lágrimas. Onde quer que você volte o seu coração para ele, o seu refúgio se desenrola ao seu redor. O Salmo 46:1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe a frase bem presente. Deus não está longe, Ele não está perto apenas quando você ora, Ele está perto em cada batida do coração. Às vezes procuramos por Ele em milagres, mas Ele já está lá na fidelidade silenciosa de cada dia, sustentando você, guiando você, sussurrando paz em sua alma. Quando você vive no seu refúgio, até mesmo as suas reações mudam. Você para de entrar em pânico com más notícias, porque sabe que Ele ainda está no trono. Você para de guardar rancor, porque descansa na sua justiça. Você para de se preocupar com o amanhã, porque aprendeu a confiar no seu tempo. Em Mateus 6,34, Jesus disse: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Viver no refúgio de Deus significa viver um dia de cada vez, totalmente presente, totalmente confiante. Os fracassos de ontem estão perdoados, as necessidades de amanhã estão nas mãos dele. Tudo o que importa é que você permaneça debaixo das suas asas hoje. Sejamos honestos, todos nós nos desviamos às vezes. Ficamos distraídos pela correria, tentados pelo orgulho, sobrecarregados pela ansiedade. Mas a porta para o refúgio de Deus nunca está trancada. A todo momento você pode voltar sussurrando: Senhor, eu volto para ti. E instantaneamente a sua paz o cerca novamente. Neste lugar de refúgio, a sua alma começa a curar. O mundo pode continuar gritando e girando, mas por dentro você se aquieta. Você aprende a ouvir mais e a se preocupar menos. Você começa a ver a vida não através dos olhos do medo, mas através da lente da fé. Você percebe que a verdadeira segurança não é a ausência de perigo, é a presença de Deus. Você percebe que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a consciência de que você é sustentado por Ele. É assim que os santos ao longo das eras viveram com confiança inabalável. Davi, escondido em cavernas, ainda podia cantar: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Paulo, escrevendo da prisão, ainda podia se alegrar. O Senhor está próximo. E você, onde quer que esteja, o que quer que enfrente, pode dizer o mesmo: Deus é o meu refúgio e fortaleza, nele eu confio. Que este se torne o seu ritmo diário. Manhã confie nele, meio-dia lembre-se dele, noite agradeça a ele. Quando a sua mente se cansar, descanse debaixo das suas asas. Quando o seu coração estiver perturbado, respire a sua paz. Quando a vida parecer incerta, permaneça firme na sua fidelidade, porque viver todos os dias no refúgio de Deus é viver todos os dias em vitória. Não uma vitória mundana e barulhenta, mas um triunfo silencioso e constante da fé, que diz: não importa o que venha, eu pertenço. Aquele que reina para sempre, deixe esta verdade se estabelecer profundamente em seu coração. Você não está andando sozinho, você está andando debaixo da sua sombra. Você não está lutando desprotegido. Você está cercado pelos seus anjos. Você não está procurando a paz. Você já está habitando nela. E quando você vive assim, com seu coração escondido no seu refúgio, a sua própria vida se torna um testemunho. As pessoas olharão para você e se perguntarão: por que você está calmo na tempestade, esperançoso na tristeza e alegre no desconhecido? E a sua resposta será simplesmente: porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio, vivendo uma vida de confiança, entrega e paz em Deus. A oração do Salmo 91 é mais do que uma coleção de palavras confortadoras, é um chamado à transformação. Ela nos convida a mudar a forma como vivemos, como respondemos ao medo, como lidamos com a incerteza e como entendemos a paz.
Ela nos ensina que a fé não é sobre evitar tempestades, mas sobre encontrar paz no meio delas. Quando oramos, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, declaramos algo poderoso, que pertencemos a um Deus que nos cobre com as suas asas, nos cerca com a sua fidelidade e nos guarda com seu amor. Essa declaração sozinha, quando verdadeiramente vivida, muda tudo. Porque quando você sabe que o próprio Onipotente é o seu refúgio, você começa a andar de forma diferente. Você para de ser paralisado pelo medo. Você para de viver como se o mundo controlasse o seu destino. Você começa a respirar novamente, lentamente, pacificamente, livremente, porque colocou a sua vida nas mãos mais seguras possíveis. Vivemos em um mundo que constantemente alimenta a ansiedade. Manchetes de notícias nos lembram de perigo, incerteza e tragédia. As pessoas vivem na pressa, na comparação e no medo de perder o controle. Mas a vida de fé descrita no Salmo 91 nos chama a sair desse barulho e habitar na quietude de Deus. Habitar nele significa fazer da sua presença o seu endereço permanente. Significa não visitá-lo uma vez por semana em oração, mas carregar a sua paz por toda parte, no seu local de trabalho, no seu lar, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Significa que a sua segurança não depende mais do que está acontecendo ao seu redor, mas de quem vive dentro de você. Quando você vive assim, começa a descobrir a força silenciosa da entrega. Porque a entrega, ao contrário do que o mundo pensa, não é fraqueza, é sabedoria. É o reconhecimento de que você nunca foi feito para carregar tudo sozinho. Deus nunca nos projetou para suportar todos os fardos por nossa própria força. Ele nos criou para andar em parceria com Ele, para descansar no seu cuidado, para confiar no seu tempo e para deixar a sua paz governar os nossos corações. As palavras "Ensina-me a viver pela fé e a entregar a minha vida a Ti" não são uma oração de uma só vez, são um estilo de vida diário. Toda manhã, a fé convida você a confiar novamente. Toda noite, a entrega convida você a soltar novamente. Porque a verdade é que não podemos controlar tudo, nem o nosso futuro, nem as ações dos outros, nem mesmo as nossas próprias emoções às vezes. Mas podemos escolher onde depositamos a nossa confiança. Podemos escolher ancorar os nossos corações em Deus, cujo amor nunca muda. E quando você faz isso, quando você realmente vive pela fé, a vida começa a se abrir de uma nova maneira. Você começa a ver bênçãos onde antes via fardos. Você encontra força onde antes sentia fraqueza. Você experimenta paz mesmo quando as circunstâncias não mudaram, porque a presença de Deus muda você primeiro. A fé transforma o modo como vemos, a entrega transforma o modo como vivemos. Juntas, elas formam um alicerce que nenhuma tempestade pode destruir. Sejamos honestos, sempre haverá momentos que testarão a sua fé. Você terá estações em que perguntará: Deus, onde tu estás? Mas lembre-se, o silêncio não significa ausência. Deus muitas vezes está mais presente quando parece mais quieto. A sua quietude não é negligência, é nutrição. É nesses momentos quietos que Ele fortalece as suas raízes para que a sua fé possa se manter mais alta quando o vento soprar. Na vida, você verá muitos milhares caírem, como diz o Salmo 91. As pessoas perderão a esperança, perderão a paz, perderão o seu caminho. Mas você, aquele que habita à sombra do Onipotente, encontrará algo que o mundo não pode dar: estabilidade. O tipo de estabilidade que não está construída em dinheiro, saúde ou sucesso, mas na fidelidade inabalável de Deus. Há uma razão pela qual o Salmo começa com aquele que habita e não aquele que visita. É um chamado à consistência, a permanecer. Quanto mais você permanecer nele, mais descobrirá que não importa o que aconteça ao seu redor, a sua alma permanece quieta. Pense em uma árvore à beira do rio. As tempestades vêm, os ventos sopram, mas as suas raízes se mantêm firmes porque são profundas. É isso que acontece quando você permanece enraizado na palavra e na presença de Deus. Você se torna constante. Outros podem entrar em pânico, mas você ainda terá paz, porque a sua paz flui de uma fonte mais profunda.
Então, como vivemos este refúgio diário? Começando cada manhã com oração antes dos problemas, abrindo a palavra de Deus antes de abrir o barulho do mundo, confiando mais nas promessas de Deus do que nas opiniões das pessoas, entregando os resultados em vez de controlar tudo, agradecendo a Ele não apenas quando a vida é boa, mas quando é difícil, porque até mesmo a dor pode ser uma porta para uma fé mais profunda. Ao continuar a sua jornada de fé, que esta verdade ancore o seu coração. A fidelidade de Deus não é sazonal, é eterna. Ele foi fiel ontem, Ele é fiel hoje e Ele será fiel amanhã. O Salmo diz: a sua fidelidade será o seu escudo e a sua couraça. Isso significa que as suas promessas protegem você, cercam você e o mantêm unido quando a vida tenta separá-lo. Então, se você está com você, caminhando através da incerteza, agarre-se. Se você está lutando contra o medo, descanse na sua sombra. Se você está cansado, apoie-se na sua força. Porque o mesmo Deus que livrou Daniel dos leões, que andou com Sadraque no fogo, que abriu o mar para Moisés, é o mesmo Deus caminhando ao seu lado agora. Que a sua vida se torne um eco vivo do Salmo 91. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, nele confiarei. Diga isso quando se levantar. Diga isso quando o medo bater. Diga isso quando você não souber o que o amanhã reserva. E quando você o fizer, o céu escuta. No momento em que você declara confiança, a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Você se alinha com a paz. Você convida a presença do Onipotente para cada momento seu. Um dia, quando você olhar para trás em sua jornada, verá que toda provação teve um propósito, todo atraso teve um significado e toda tempestade o trouxe para mais perto do coração de Deus. Portanto, viva esta verdade, não como uma frase que você recita, mas como uma vida que você incorpora. Viva debaixo das suas asas, ande na sua paz, descanse no seu amor. E quando o mundo escurecer, você ainda brilhará com a luz silenciosa da fé que diz: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e a minha paz eterna. Nele confiarei sempre.